E aí, seus capitalistas malvadões, tudo tranquilo com vocês? Gabriel Pelissaro na área. Hoje estamos aqui para mais um vídeo onde eu começo trazendo esta matéria que chamou a atenção da galera e basicamente é uma família de São Paulo que enviou 50 bilhões de reais para o exterior. Então é 50 bilhões de reais que estão dando adeus para o Brasil. Foi uma transação legal, toda regulada e olha só de ITCMD, que é o Imposto sobre Transação, Causa, Mortis e Doação. Então só através desse imposto os caras pagaram 2 bilhões de reais de imposto para o Estado. Então só com essa transação os caras pagaram só através desse imposto 2 bilhões de reais. E talvez isso reflita um pouco da realidade que nós estamos vivendo no Brasil, dessa mudança de política, onde estão perseguindo, né, falando que agora querem taxar grandes fortunas, que tem que aumentar imposto, e que isso acaba afastando então os investidores, acaba afastando até mesmo quem é brasileiro e mora aqui, acaba afastando essas pessoas que têm dinheiro e elas começam a sair do Brasil. Essa é uma realidade que a gente viu na Venezuela aqui recentemente, que a gente está vendo na Argentina agora, e então quando o cerco começa a apertar, quando a economia começa a ficar depreciada por conta desses políticos lazarentos que a gente tem, então quem tem dinheiro e tem oportunidade de vazar do país, ele faz isso antes que a moeda comece a se depreciar muito. É meio que como se fosse uma diversificação, né? Um porto seguro. E acontece que talvez, se as reformas não forem aprovadas, se a coisa não começar a andar aqui no Brasil, se a política não acalmar e esse populismo pensando só em reeleição acabar, e eles comecem realmente a pensar em fazer o que foi prometido, certo? Então se isso não começar a acontecer, se o Congresso não se alinhar, se o governo não se alinhar, se todas as forças, né, políticas não se alinharem, acaba que talvez o Brasil esteja caminhando para o sentido de uma argentinização, certo? E aí, consequentemente, a nossa economia ia esfriar e o nosso câmbio também iria se depreciar mais ainda, mais do que ele já se depreciou, certo? Então, é um sinal que eu tô olhando, é muito bacana ver o comportamento de quem tem dinheiro, porque a grande promessa, né, então, dessa nova etapa, desse novo governo que a gente tá vivendo, que é um pouco mais de direita, um pouco mais liberal, mas bem pouco, tá? Então a promessa era que as coisas iam melhorar, que a política ia dar uma acalmada, que a gente poderia ter mais estabilidade, mais segurança jurídica, e então esses investidores começariam a trazer dinheiro para cá. Só que o que a gente está vendo é o contrário. Quem tem dinheiro está saindo do Brasil. Isso é muito ruim, porque o país fica mais pobre, tá? Então o que a gente realmente precisa é incentivar com que os ricos venham para cá. É realmente incentivar com que o capital que quer investir no país em infraestrutura, montar fábrica e tudo mais, venha para cá. O que a gente está vendo é montadoras saindo daqui, é a Sony saindo do Brasil, o que a gente está vendo aqui é o Brasil se desindustrializando, né? Cada vez regredindo ainda mais, tá? Isso é bem preocupante na minha visão. E aqui a gente está vendo também o fim da liberdade, certo? Cada vez mais esses políticos que se diziam liberais, eles acabam mostrando a verdadeira pele, certo? E mostrando que eles não são tão liberais assim, eles não defendem tanto a sua e a minha liberdade individual. Eles acham que a gente é um animal e que tem que andar na coleira. É isso que alguns políticos pensam e isso é realmente nojento, tá? Então olha só, o Amoedo, né, que era um cara que eu realmente gostava, e é mais uma decepção que eu tenho. Ontem eu fiz um vídeo falando da decepção aí, Real Digital e tudo mais, se você não assistiu, assiste aí. Agora tô gravando esse vídeo aqui falando do Amoedo, que era uma das apostas que eu tinha dessa nova política, né, e que na verdade essa nova política nada mais é do que a política velha, reembalada, com um marketing mais bem feito, falando o que você quer ouvir. Eu trabalho com marketing, então na verdade eu acabei caindo nessa lorota desses caras aí. Inclusive o Amoedo foi uma grande decepção nesse sentido, né? Então olha só o que ele falou. Quem decide não tomar vacinas não deveria poder frequentar espaços públicos, diz Amoedo, que se diz um cara liberal, que se diz um cara defensor das liberdades. E olha só o que esse cara tá falando. E ele não é o único, né? Se vê o Dória também querendo obrigar todo mundo a tomar vacina. E eu acho que assim, algumas vacinas
por exemplo, a paralisia infantil e tal, cara, eu até defendo que é recomendável, digamos assim, o pai dar para a criança, porque essa criança, se ela não tomar, e ela não tem poder de tomar decisão, ela pode sofrer paralisia e tal, e ter uma vida de merda porque o pai não tomou a vacina. Então eu não sou anti-vacina, eu não sou ignorante a esse ponto. Mas, por exemplo, vacina da gripe, cara, depois que você já é adulto, você já tem o livre-arbítrio, né? Quando você é criança e você precisa tomar, porque se você não tomar quando você é criança, você pode se ferrar, eu até entendo. Mas agora a vacina da gripe, né? Essa gripe que a gente tá vendo que parece talvez não ser tão grave quanto dizem, né? E que ainda não foi bem testada, a vacina chinesa, a China traz o vírus e vende a vacina. Tá um pouco estranha essa história toda. Então, isso eu já não concordo, eu acho que esse tipo de vacina aí sim deveria ser livre, você tem que ter o domínio e o livre-arbítrio de fazer o que você quiser, certo? E o pai tem que também ter o livre-arbítrio e, claro, o bom senso também de tomar a decisão pelo filho. Acontece que a gente sabe que o bom senso não é muito comum na nossa sociedade, então eu entendo até o lado dos políticos de quererem ser os pais, né, de todo mundo, mas eu discordo. Eu acho que a liberdade é um princípio que tem que ser respeitado, e quando eu vejo pessoas que defendem a liberdade falando isso, cara, eu cada vez mais perco a esperança nesse país, e eu entendo as famílias ali que estão enviando remessas de bilhões de reais para fora desse país, tá? Então é mais uma informação aqui que com certeza Amoedo, que era um cara que eu votaria de novo, perdeu meu voto. E aí a gente cada vez mais vai vendo que não tem muita saída na política. Quem vai fazer a transformação é eu e você. A gente não pode mais depender desses arrombados aqui, beleza? E aqui, né, manifestantes protestam contra lockdown em Londres, então de novo falando em voltar essa segunda onda e tal. E acontece que as pessoas estão de saco cheio, as pessoas estão de saco cheio. Essa parada não pega mais, tá, pessoal? Então, o que salvou tudo, né, ainda desses lockdowns, dessas babaquices que governadores e prefeitos fizeram aqui no Brasil, né? Então foi o auxílio emergencial, e olha só essa matéria. Auxílio emergencial infla retomada nos estados do Norte e Nordeste. E aí eu fiz um vídeo falando que o Brasil era pobre, a galera desceu o pau, né? Ah, o Brasil é rico, a Amazônia! E quando eu falo que o Brasil é pobre, é por causa desses dados aqui, ó. A síntese de indicadores sociais do IBGE de 2018 mostrava que 41% da população da região do Nordeste, 41%, vive com menos de R$420 por mês. 41% da população da região do norte do Brasil vive com menos de R$420 por mês. No Nordeste, essa fatia representa 44% da população. No restante do país, não passavam de 16% o que estavam nessa faixa de renda. Então imagina, é praticamente metade da população daquela região vive com menos de R$400. O que você faz com R$400 hoje, criatura? Você vai no mercado, você não consegue comprar nada com R$400 hoje. Então, realmente é uma realidade que principalmente quem vive aqui no Sul, Sudeste, Centro-Oeste não vê muito, certo? Ou nas capitais, né, do Norte e Nordeste, mas o Brasil é muito grande. E sim, cara, a gente é pobre, certo? E o que nós não precisamos nesse momento é dos ricos caindo fora daqui. A gente precisa que mais investidores venham para cá, a gente precisa de mais dinheiro aqui. E para isso, a situação fiscal, a situação política tem que estar bem estabelecida, senão ninguém coloca dinheiro aqui. Você, se é um investidor e você pode escolher qualquer lugar do mundo para investir, eu duvido que você colocaria o teu dinheiro no Brasil. Eu duvido, tá? Tem que ser muito corajoso para investir aqui neste país. Beleza, pessoal? E aí a retomada em V? Cadê a retomada em V, né? Então aqui, ó, taxa de desemprego no segundo trimestre. Então aí, 14% da população que busca emprego, né, continua sem emprego. Então é uma situação bem preocupante, tá? Boa parte já estava ruim, não vamos dizer que a economia estava maravilhosa antes da pandemia, porque estava horrível, certo? Não é só culpa desse governo, mas também do governo vermelhinho anterior. E o que me preocupa é que tá abrindo muita brecha para a esquerda voltar ao poder. E se isso acontecer, a gente com certeza vai ver algo parecido com a Argentina, tá? O que tá acontecendo com a Argentina. Beleza, pessoal? E aí, né, para finalizar esse vídeo, para não ficar tão grande, a galera pediu para fazer vídeos mais curtos e tudo mais,
tem esse meme pra gente dar um pouco de risada do que a gente tá vivendo. E aqui tá o meme do Dolinho falando o seguinte: ofereça pagamento digital grátis pro povo. E aí quando eles estiverem usando, meta imposto no cu deles, né? Então, muitas pessoas dizendo que o Pix é uma armadilha, até comentei alguma coisa no vídeo de ontem sobre isso, e cada vez mais a teoria da conspiração parece que ela vai se provando que é a realidade, que o mundo é uma teoria da conspiração. E é isso que me deixou meio niilista, meio preocupado, e eu tô refletindo muito, estudando muito sobre formas de se proteger. E talvez a forma de se proteger é ver o que os ricos estão fazendo. E para você conseguir ter capacidade para fazer isso, eu acredito que a gente tem pouco tempo, talvez 2 ou 3 anos de espaço, né, de uma janela, para a gente conseguir gerar renda, acumular grana e se dolarizar e comprar ouro e talvez proteger o nosso patrimônio, tá? Eu acredito que talvez essa seja a única solução, não tem muito o que fazer. Eu e você, meros mortais, eu sou um canalzinho insignificante, uma bactéria no YouTube, nem se compara a um Felipe Neto da vida e tal. E eu nem gostaria de fazer aquele tipo de conteúdo para ter aquele tamanho também. Então eu vejo que eu sou uma bactéria que não vou poder transformar o mundo, mas eu posso abrir a mente de algumas pessoas que estão me acompanhando aqui para que elas se preparem para o que está por vir e não se desesperem para buscar soluções quando a parada estourar. Então, talvez você já possa começar agora a dar um pouco sangue, acumular capital, claro, ter um pouco de reserva enquanto a inflação está controlada aqui no Brasil em real, em ações e tudo mais, não tem problema, mas também dolarizando o seu patrimônio aos poucos, comprando ouro talvez também, para você não ficar tão dependente a Deus dará, né, ao que os políticos vão fazer, ao que o destino nos reserva. A gente não sabe que governo que vai assumir, a gente não sabe que lei que vai ser aprovada, se vai vir um real digital, tudo isso é muito incerto, mas cada vez eu vejo que os políticos não estão nem aí pra você e eu, pra nós dois. Os caras não estão nem aí pra nós dois, tá? Então, o que eu vejo que é a solução é cada vez mais as pessoas aumentando o nível de consciência, elas se tornando conscientes de que quem cria a realidade delas são elas mesmas. E você não precisa montar uma empresa para fazer isso. Você pode ser um empreendedor no seu trabalho, gerar valor, fazer acontecer, vestir a camisa, certo? Então, eu acredito que a única esperança que a gente tem no Brasil é mudando o indivíduo, é o indivíduo querendo se mudar. Eu não vou mudar ninguém, cara. Quem sou eu para falar o que é certo ou errado para você, o que você tem que comprar ou não comprar? Você tem que ter a capacidade cognitiva de tomar essas decisões. Essa aqui é a minha visão. Então, eu acredito na liberdade. Eu acredito que você, depois de adulto, tem que ter o direito de decidir ou não se você vai tomar uma vacina que mal e mal foi testada pela China, certo? Eu acredito que você tenha que ter essa liberdade para você definir o que vai ser do seu futuro e que você tenha liberdade para ir e vir sem precisar usar uma fralda na cara, tá? Então assim, pessoal, eu acredito então que o meu papel aqui nesse canal não é te dizer o que é certo e o que é errado. Eu não sou Deus para te dizer isso. Você que tem que definir isso. O meu papel aqui é trazer algumas informações, é trazer alguns fundamentos para que você tenha uma vida mais sólida no sentido de investir melhor e de fazer mais grana, de abrir a sua cabeça para a realidade. É só isso. Só esse que eu vejo que é o meu papel aqui. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Videozinho rápido para vocês aí. Eu espero que tenha aberto a mente de vocês e a gente comece a olhar a realidade com outros olhos, tá bom? Quem vai mudar a sua realidade é só você. Quem vai mudar a minha realidade é só eu. Político nenhum vai descer do céu e vai me salvar. Na verdade, pro político me ajudar, era só ele deixar de existir ou me incomodar menos. Pro Estado me ajudar, é só ele me atrapalhar menos. É só isso que eu peço, galera. Então, por hoje é isso. Um forte abraço. Eu acredito que ainda existe esperança e eu vou mostrar aí num vídeo da Venezuela aí sobre a realidade deles lá. Não prometo nada, mas eu vou tentar trazer esses vídeos mostrando a realidade deles lá pra gente ver como que eles estão se reinventando e como que eles estão se virando lá. É claro que os ricos já vazaram de lá, muita galera que tinha dinheiro, os ricos e a classe média vazaram, então é uma parada pra gente... Eu acho que é importante a gente ver como é que tá a realidade de lá, pra gente não cometer os mesmos erros. Acho que essa que é a grande sacada. Beleza, pessoal? Então, por
Por hoje é isso, um forte abraço, tenham uma ótima semana, quebrem tudo, até a próxima, tchau, tchau!